Olá pessoal, eu sou o Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação e host do Próximo Nível, o podcast e videocast da Claro Empresas, que conecta tecnologia, inovação, negócios para impulsionar o futuro das empresas. Hoje eu tenho um convidado para abrir uma temporada super especial aqui, que ele já está muito próximo aqui do nosso ecossistema, trazendo insights, pesquisas, muitas discussões e provocações. Silvio Meira, cientista-chefe da TDS Company, professor, um dos pensadores mais influentes sobre transformação digital no Brasil, eu diria na nossa região, inclusive, e Silvio é autor do estudo Cisnes Vermelhos e 26 Tendências para 2026 e depois. Silvio, bem-vindo. Falar de uma tendência já não é simples, imagina 26 tendências. Querido, sinta-se em casa. Muito obrigado aí pela presença aqui no Próximo Nível. Obrigado, Pacete. Muito prazer estar com você aqui hoje para discutir futuros possíveis, futuros imaginados e imagináveis, futuros que nos atropelam, futuros, enfim. Eu gosto dessa provocação, né? A gente tem a sensação, e aí quando conecta o mundo dos negócios, do resultado, é de que você está sendo atropelado praticamente todo dia, e seja por uma mudança no cliente, uma mudança no teu ecossistema, e por aí vai. Silvio, por que mapear essas 26 tendências nesse momento? Acho que tem uma conexão aí com o próximo ano, né? Mas qual que é o contexto em que esse estudo encontra a nossa sociedade? Pacete, eu fui provocado para escrever esse estudo, sempre sou, né? As pessoas tentam fazer com que quem fala e quem pensa estratégias, quem pensa em inovação tecnicamente é uma coisa que vem do futuro, né? Não existe agora, a gente vai encantar vindo de uma expectativa, de um conjunto de desejos, de um conjunto de talvez até sonhos, certas horas, quando a inovação é radical demais. E o contexto para pensar futuros, de repente, ele ficou muito fluido. O Ziauddin Sardar, em 2010, publicou um paper que é fundador, inclusive, de uma área imensa de estudos, chamado Welcome to Post-Normal Times, é o nome do paper. Bem-vindo aos tempos pós-normais, onde ele diz que nós passamos a viver numa combinação de caos, ou seja, de sistemas altamente interconectados, de complexidade, sistemas altamente interdependentes e contradições, espaços onde, ao mesmo tempo, uma coisa vale e não vale, onde vale uma coisa e vale outra completamente oposta a ela quando a gente pensa políticas, quando a gente pensa estratégia, quando a gente pensa inovação, produtos e serviços. Nesse cenário, ficou cada vez mais difícil você identificar o que eu estou fazendo agora e que consequências isso tem. E o que é que eu deveria fazer daqui a pouco e daqui a algum tempo e que consequências isso poderá ter. Ou seja, o estudo de cenários, o estudo de futuros possíveis, o desenho de estratégias muito mais que resilientes passou a ser uma demanda estrutural da vasta maioria dos negócios, na vasta maioria dos mercados. Aqui tem um ponto super legal e eu gosto muito de fazer essa provocação, né? Só nessa introdução que você faz aqui da ideia de pensar futuro, fica claro que, além da interconexão, a gente está falando de tecnologia apenas. Né? A gente está falando de uma série de fatores que se encontram aqui e que estão interagindo e, de certa forma, um anula o outro, outro complementa, ou seja, é muita complexidade que nós temos aqui. Então, o recorte ele não é só a partir de uma perspectiva, né? Sim, e não é mais aquela coisa do planejamento ritual, né? Chegou o fim do ano e agora a gente vai pegar e vai projetar esse ano para o ano que vem, ou para os próximos 3 anos. Esse planejamento linear, baseado em previsibilidade, ele deixou de valer faz muito tempo. A gente teve um choque grande para mostrar isso, que é um cisne negro, né, lá na crise de 2008, na crise financeira do subprime de 2008. Os cisnes negros, eles são um erro de previsão estatística, né? Você tem os dados ali, eles estão lá na cauda longa e você diz, isso aqui não vai acontecer. Se acontecer, vai ser um Deus nos acuda. Mas não vai acontecer. Aí, de repente, acontece. A gente teve outro desses cisnes negros na pandemia de Covid-19. Né? Era um evento de baixíssima probabilidade, mas se acontecesse,
aconteceria o que aconteceu, usando o verbo acontecer em várias conjugações diferentes. Mas a gente tem que entender, do ponto de vista dos negócios, que a dinâmica competitiva afetada por um conjunto muito grande de condições de contorno, que são, como eu disse ainda agora, ao mesmo tempo interconectadas, interdependentes e potencialmente contraditórias, ela deixou de ser uma coisa linear e previsível, onde a gente diz, ok, então vamos botar aqui como, aspas, aspiração, que a gente vai crescer 5% em 2026. 2026 e 27, 28 e assim por diante, não é sobre isso. Essa é a nossa companhia, essa é a nossa empresa, vai continuar existindo. Tem um outro, a ideia do cisne negro aqui, você mencionou a pandemia, e eu lembro que na época da pandemia o termo ele ganhou muita força, né? Ele foi muito estudado. E aí, por que você faz essa analogia com o cisne vermelho? Analogia não, né? Você traz o cisne vermelho aqui para a provocação desse estudo. Bom, aí eu crio uma ruptura. Né? Os cisne negros são eventos de baixa probabilidade, de alto impacto, explicáveis depois que eles acontecem, né? Tava tudo ali, mas a gente deixou lá na cauda longa da probabilidade e resolveu não dar conta disso. Mas eles são potencialmente e quase sempre reversíveis. Veja, a gente reverteu a crise de 2008, a gente reverteu a pandemia. E não é que as coisas voltaram exatamente ao normal, mas muita coisa voltou quase que completamente ao normal. Por exemplo, no Brasil, no momento, são muito raras as vagas completamente online de trabalho, em qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de função. Os cisnes negros são, dizendo de novo, potencialmente reversíveis, são de baixa probabilidade e são explicáveis depois que eles acontecem. Os cisnes vermelhos, eles são uma ruptura com esse conceito. Eles são, para começar, epistemologicamente desorientadores. O que é que isso significa? Nós não temos conhecimento suficiente antes deles acontecerem para entender quais são os impactos que eles vão causar quando acontecerem. Eles causam rupturas absolutamente radicais nessas estruturas de conhecimento e institucionais. Eles são estrategicamente invisíveis pelos modelos de previsão que a gente tem. E eles permanecem parcialmente invisíveis mesmo depois que eles ocorrem, porque eles operam além dos contextos, além dos quadros conceituais, onde a própria explicação é possível. Num paper que eu publiquei, chamado Cisnes Vermelhos e a Ontologia do Impossível, eu digo que eles são, primeiro, hiperconectados, efeitos em cascata que são literalmente amplificados por sistemas que são altamente acoplados, como a internet, por exemplo. Eles são síncronos. Múltiplos sistemas se rompem em sobreposição temporal, quase que ao mesmo tempo em todo canto. Eles são transcendentes do ponto de vista paradigmático, porque eles tornam as categorias de explicação e de operação da realidade obsoletas. Eles são parcialmente invisíveis, porque a gente não quer que eles aconteçam. Se eles acontecerem, eles vão mudar o que, é que a gente tem que saber e, eventualmente, o que, é que a gente tem que fazer e a conjugação dos dois. E, por cima disso tudo, eles são irreversíveis. São mudanças estruturais que não podem ser desfeitas, parceiro. Os cisnes vermelhos são normalmente provocados por coisas como tecnologias de propósito geral, motores, eletricidade distribuída, a própria internet, plataformas e agora inteligência artificial. Essas tecnologias de propósito geral, quando você as coloca na sociedade, as pessoas entendem o que são e para que é que devem ser usadas, o que é que elas podem criar, o que é que pode ser reimaginado como processo, como propósito, como objetivos e metas, é muito difícil você chegar agora, por exemplo, né, nós estamos aqui fazendo uma gravação distribuídos em N lugares na internet, a gente chegar amanhã e alguém tomar a seguinte decisão: olha, nós vamos desligar a internet. Como assim? É a mesma coisa que desligar a realidade. Nós vamos desligar a eletricidade. Não vai ter mais eletricidade distribuída. A gente vai voltar a vapor. Como assim também? Então tem um conjunto de tecnologias de propósito geral que provoca transições, transformações de para. Existia um mundo antes e passa a existir um mundo depois. O que acontece é que esse depois leva tempo para acontecer. Por isso que na vasta maioria das transições provocadas por tecnologias de propósito geral, que causam esses cisnes vermelhos
irreversíveis, mas que a gente não quer ver e tem que mudar o nosso conhecimento para dominar as performances depois que esse cisne se estabelece, eles são transcendentes, eles são irreversíveis. Silvio, para além dos exemplos que você deu aqui, antes de falar de inteligência artificial, cloud, né, computação em nuvem, ela entra nessa categoria? Cloud é uma plataforma, nuvem é uma plataforma. Plataformas são cisnes vermelhos dentro da própria internet. Veja, quando se desenhou a internet, lá em 1968, até o começo da internet comercial em 1995, ninguém estava pensando em nuvem. Nós vamos ter infraestrutura como serviço. Se você pensar bem, havia um número muito pequeno de instituições e organizações capazes de prover um serviço de internet até basicamente 2010, 2012 por ali. A noção prática e operacional de nuvem, vamos virtualizar serviços e infraestruturas de informação simultaneamente, ou seja, vamos virtualizar a capacidade de armazenamento, processamento e distribuição de informação. Isso é hardware. Isso é a nuvem como hardware. É basicamente o data center transformado em serviço. No topo disso, tem a própria virtualização do software, que também é parte básica da nuvem, software como serviço. Quando você virtualiza hardware e software, acontecem duas mágicas. Primeiro, você não precisa criar um data center e operar esse data center para você criar novas aplicações. Beleza, eu não tenho capex para fazer isso. Depois, eu não preciso escrever todo o meu código, porque eu tenho uma parte suficiente do código que existe em rede para eu reutilizar. Software como serviço. Combine hardware como serviço e software como serviço, você de repente tem o potencial de criar uma explosão cambriana de novas aplicações e próprias novas plataformas. Isso começou ali por 2006, 2007 e se tornou basicamente pervasivo uns 5 anos depois, em 2012, que levou a miríade de aplicações que a gente tem hoje para tratar basicamente quase tudo. Se eu, você e mais 2, 3 pessoas nos juntarmos aqui, a gente é capaz, talvez, de no fim da tarde desse dia, a gente colocar no ar uma nova aplicação, talvez até uma mini plataforma na internet no fim da noite. Ou seja, a vida, e aí aqui tem um ponto interessante lá, quando na sua introdução, né, das camadas de impacto, a nossa vida, não só do ponto de vista de conveniência, de novos negócios, tanto de empreendedores, startups que surgiram a partir daí, mas de comportamento também, né? O nosso comportamento como sociedade, ele foi moldado a partir de uma tecnologia como o cloud, né, que expande e evolui, muda muita coisa. Ô Silvio, vamos entrar um pouco nos alguns aspectos específicos do estudo e falando dela, né? A onipresente inteligência artificial. Como que ela aparece aqui e qual é o protagonismo que ela tem nessa conversa? Veja, inteligência artificial, para começar, não é uma coisa nova. O que dá para a gente a dimensão de quanto tempo leva para alguma coisa que é um desejo, às vezes teórico, ou uma pergunta completamente teórica, acontecer na prática, né? Agora, em outubro, a gente comemorou 75 anos da publicação do primeiro paper sobre inteligência artificial, um paper chamado Máquinas Computacionais e Inteligência, do Alan Turing, em outubro de 1950. A primeira pergunta, aliás, a primeira frase do paper, que era uma pergunta, era simplesmente o seguinte: será que as máquinas podem pensar? E como todo mundo que assistiu o filme viu, o Turing criou um jogo de imitação. Se eu não souber quem é que está do outro lado da parede e eu estiver conversando com uma máquina e com um humano e não conseguir distinguir se é uma máquina ou um humano com quem eu estou conversando sobre um certo assunto, é porque, aspas, pelo menos de acordo com esse teste, máquinas podem pensar. É um teste que a gente sabe é extremamente restrito, porque ele não testa na prática todas as dimensões da inteligência. De 1950 para cá, houve evoluções e evoluções e evoluções de inteligência artificial, e a gente, ali naquela história de invisibilidade, do avanço de, aspas, algoritmos que pareciam inteligentes para cima da performance humana, nós ficamos quietos, esperando que aquilo não acontecesse em escala. E aí, aprendizado de máquina profundo, né, deep learning,
sistemas de todos os tipos começaram a dar conta, por exemplo, de análise de imagens médicas. Começaram a dar conta da análise de grandes volumes de dados para fazer previsões, começaram a fazer perfilamento de pessoas e recomendações inteligentes para o que você vê no seu streaming, na sua música e assim por diante. Em 2017, foi publicado um paper que pela primeira vez mostrava como era que você podia ter um espaço-tempo de atenção grande o suficiente para você conversar longamente com o ser humano, uma máquina conversar longamente com o ser humano sem perder o contexto. Ou seja, sabendo o que era que estava sendo discutido naquela conversa sem se perder. Esse paper de 2017 foi que deu origem aos grandes modelos linguísticos de agora, publicado o primeiro deles, como todos sabemos, em 2022. Veja, publicado como uma plataforma em cima da internet. Inteligência artificial já existia há muito tempo em tomógrafos, em data centers de grandes empresas, nas grandes plataformas que, aspas, governam e provêem a internet ao nosso redor, de mapas, de entretenimento, de fotografias, de vídeos e assim por diante. Só que, de repente, apareceu uma caixa que, do outro lado, tinha um algoritmo que a gente podia conversar com ele. Exatamente como o Google apareceu para a gente poder fazer buscas mais complexas e sofisticadas na internet, ali entre 1998 e 2002, mais ou menos, quando ele começou a se estabelecer como a máquina de busca padrão da internet. De repente, todo mundo, 100 milhões de pessoas nos primeiros 2 meses, tiveram acesso à inteligência artificial como serviço, habilitada por uma plataforma em rede que você podia compartilhar as conversas com as pessoas. 3 anos depois, meros 3 anos depois, a gente acabou de comemorar, você tem 1 bilhão e 100 milhões de pessoas usando inteligência artificial diuturnamente enquanto a gente está conversando aqui. Isso é uma ruptura absolutamente radical, ainda mais porque intervém em 3 domínios que eram pensados como exclusivamente humanos. O domínio cognitivo, inteligência artificial pode fazer uma redação do Enem melhor do que a vasta maioria dos humanos, dado o tema e o contexto em particular, que é uma redação do Enem. Agência pode, do ponto de vista de agentes inteligentes, tomar decisões sobre o que fazer sem nenhuma contribuição humana, a não ser as regras de contexto e de ação que foram escritas anteriormente, e conhecimento propriamente dito. Ou seja, de repente, conhecimento virou commodity. Claro que com todos os erros. Vez por outra a gente tem uma discussão, principalmente quando envolve professores, parceiro, que os professores dizem, mas você não pode confiar em inteligências artificiais sobre um tema qualquer, porque elas erram. E normalmente eu pergunto, e os professores acertam o tempo todo, né? Você tem um professor de história no lugar e você pergunta para ele sobre como é que evoluiu a fronteira entre os países X e YZ numa região conflituosa do mundo há muito tempo, é extremamente duvidoso que essa pessoa consiga estabelecer exatamente quais eram as fronteiras num espaço-tempo de 1000 anos naquela região. Então, a cognição, agência e conhecimento foram diretamente afetadas por inteligência artificial, que põe em dúvida, por exemplo, e cria novos desafios e oportunidades, sobre qual é o papel do professor, sobre qual é o papel do executivo, sobre qual é o papel, que a gente já sabia há muito tempo, do motorista, por exemplo. Eu posso modelar um universo físico inteiro ao meu redor, colocar um algoritmo na direção de um automóvel e dizer, vá para tal lugar. E ele vai, com uma taxa de acidente muito menor do que um humano equivalente faria aquilo. A gente já tem isso hoje. Inteligência autônoma em espaços limitados, como, por exemplo, veículos autônomos. O Waymo de Google é um exemplo, o God's Eye da BID é outro exemplo, e por aí vai. Então a gente tem um desafio vindo diretamente de inteligência artificial para um espaço que se pensava absoluta e completamente humano. Silvio, uma curiosidade aqui, e aí espelhando muito também no mundo corporativo. É claro que tem várias camadas aqui, mas, por exemplo, considerando que a inteligência artificial é uma tecnologia, ela não é nova, ela vem se desenvolvendo e encontrando contextos, o que nos leva como seres humanos, e aqui não dá para generalizar também, a ter o efeito surpresa, ou essa sensação, nossa, a revolução acaba de acontecer, ou está acontecendo. Por que a gente ainda tem, dadas as proporções, e saindo um pouco da ideia dos especialistas, por que uma tecnologia que vem se desenvolvendo, ela ainda gera essa ideia de, nossa,
surgiu ontem e agora vai mudar a minha vida, sendo que a minha vida já mudou? Pacete, tem uma frase sobre isso de um escritor, filósofo. Não é considerado filósofo por muitos, mas é o Douglas Adams, o autor do Mochileiro das Galáxias, onde há coisas absolutamente fantásticas nos livros dele, né? E Adams dizia o seguinte, ó, tudo que já está acontecendo no mundo quando você nasce é absolutamente normal. Tudo que acontecer entre você nascer e o seu último ano, o seu último grau de educação formal, é uma mega oportunidade, objetivamente, com os seus desafios também, não é? Para você aprender, para você descobrir uma carreira, profissões, montar a sua rede de amigos e relações e colegas que vai lhe carregar e que você vai participar dela durante toda a vida e assim por diante. Isso vai até os seus 25, 30 anos, por exemplo. E Adams dizia, tudo que acontecer depois do seu último grau de educação é o fim do mundo, porque você não foi preparado para aquilo e você não quer que aquilo aconteça. Ao contrário do que muita gente pensa, os humanos não querem ser desafiados o tempo todo. É muito pequena a parcela de humanos, por exemplo, que se autodesafia a continuar aprendendo o tempo todo, que está o tempo todo preocupado com o fim de alguma coisa e o começo de uma outra. E normalmente esses humanos que dizem, olha, isso aqui vai acontecer e vai mudar tudo isso aqui, eles são classificados como apocalípticos pela vasta maioria das outras pessoas, que não querem que aquela coisa mude. Veja, você imagine que você fez um curso que lhe ensinou a gerir empresas e você entende tudo de gestão como ela era, inclusive de planilhas, de montagem de índices, de KPIs, de dashboards, de OKRs, ou seja, todo o repertório que a gente tem hoje nas organizações do ponto de vista da camada de gestão que ocupa um número imenso de pessoas globalmente. 50% de tudo que esse povo faz pode ser feito hoje por inteligências artificiais que existem agora. Isso muda o que é que significa pensar, o que é que significa escrever, o que é que significa sistematizar, o que significa entender, criar e decidir. E, obviamente, as pessoas não querem ver. Mas, não, peraí, vai demorar para chegar onde eu estou, tá certo? A parte do Titanic que vai afundar é aquela outra ali, eu não vou junto, não. Tem uma, você está me fazendo lembrar, geralmente quando a gente faz dieta, o corpo ele resiste, né? E tem Uhum, uma questão ligada ao nosso DNA de sobrevivência também, sim, né? A gente sempre vai procurar ali um lado da segurança. Pensando numa liderança aqui, Silvio, que vive ali num contexto de lidar com essa. Talvez a gente tem camadas aqui, mas de uma resistência, ou de ter a mente aberta e aceitar, mas ao mesmo tempo os resultados estão ali, né? Você tem que performar, você tem que liderar equipes. Qual seria o exercício de resiliência para uma liderança aqui, ao lidar com tanta novidade, ao lidar com a própria resistência, e vale lembrar que todos aqui têm resistências em maior ou menor proporção, né? Qual o uhum. exercício a ser feito aqui? Macete, eu acho que, veja, a gente tem que dar o significado para as palavras que corresponde ao que as palavras querem dizer, né? Resiliência significa basicamente o seguinte: você vai ser, aspas, atacado por alguma coisa, uma tecnologia, por exemplo, né? Vai chegar no seu espaço, você vai ser deformado, algumas coisas que você está fazendo não vão mais funcionar do jeito que funcionavam, tá certo? Mas depois de um tempo você vai se acomodar a essa nova tecnologia ou vai voltar ao seu formato anterior. Eu acho que isso, quando a gente está falando de cisnes vermelhos, que são eventos que causam transcendências paradigmáticas, isso não funciona. Sabe por quê, parceiro? É o seguinte, vamos imaginar que eu e você tivéssemos um pequeno workshop, né? Na verdade, uma oficina, onde a gente fazia ferraduras para cavalos, tá certo? O ano era 1903. Em 1903, se você pegar uma foto da Quinta Avenida em Nova York, tinha dois automóveis. Certo? Os automóveis são invenção, basicamente, de 1888, por aí. Né? 15 anos depois, tinha dois automóveis na Quinta Avenida em Nova York, que já eram um dos lugares mais ricos do planeta Terra na época. Nós dois, 15 anos depois da invenção do automóvel, a gente continuava vivendo de ferraduras de cavalos, certo? Mas, por trás dos panos, tinha um número infinito de startups, inclusive uma liderada por Henry Ford,
tentando entender como era que fazia carros em escala absolutamente massiva que funcionasse melhor do que carruagens puxadas a cavalo. Em 1913, Pacete, tem uma foto no mesmo lugar onde tem 3 cavalos. Ou seja, em 1903 tinha 2 carros, o resto era cavalo. Em 1913, 10 anos depois, tinha exatamente 3 cavalos. Mesma foto, mesmo lugar. Veja, o ponto é, se a gente não transcender o que a gente sabe, se a gente não der um salto cognitivo, se a gente não capturar as novas fundações para as nossas performances dentro das organizações em outro mercado, pelo menos do ponto de vista das tecnologias, a gente pode arguir o seguinte, ó, o mercado que cavalos e carruagens atendia é o mesmo mercado que automóveis atende. Mobilidade pessoal, transporte de cargas. Tá certo? Mas a forma de atender é completamente diferente. É outro mercado do ponto de vista das performances. Não é? Que basicamente acabou com um número gigantesco de ocupações. A pessoa que entendia de ferrar cavalos, por exemplo, provavelmente teve que começar a entender de pneus ou de carburadores. Se você evoluir no tempo, quantos especialistas em carburadores nós temos no Brasil hoje? Quando injeção direta e motores elétricos são a nova realidade, e há muito tempo. Procurar alguém que seja expert em carburador virou uma busca de uma agulha num palheiro, né? É interessante, né? O que você descreveu ali é um processo que ele é desconfortável, né? Ele é Uhum. desconfortável Sim, e ele não tem fim esse processo, né? Eu não. acho que é essa autoconsciência de que o que a gente está vivendo não. Quando a gente vai ter um respiro, né? Uhum. Ele não tem fim. E aí conecta. E dos exemplos que você deu, a gente traz muito aqui para o mundo corporativo, mas tudo passa por isso, né? De religião, a sociedade política e por aí vai. Tudo. Silvio, deixa eu trazer mais um elemento de complexidade aqui para a gente refletir, mas que está totalmente relacionado, que é a questão geopolítica dessa discussão, né? Uhum. Estados Unidos, China, essa corrida da inteligência artificial, o quanto que isso me impacta aqui no Brasil, assim, e por que que eu devo observar também esses movimentos e o que eles estão dizendo para a gente? Tem uma coisa talvez básica para a gente entender, né? Tinha um privilégio americano desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial já acelerou muito o desenvolvimento dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo, principalmente em relação à Europa, à Ásia, à América Latina, à África, assim por diante. Na Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos foram basicamente a indústria principal da guerra do lado que combatia o eixo, né, os Estados Unidos deram um salto absolutamente monumental. Um pouco atrás, a Rússia, e por causa de problemas de escala, obviamente, e muitos países europeus em alguns nichos. De 1945, basicamente, até a internet, em 1995, a gente teve 50 anos que a gente podia chamar de estabilidade geopolítica. Tinha uma Guerra Fria, a China tinha uma capacidade muito grande do ponto de vista estratégico, mas uma capacidade muito baixa de execução, até as reformas de Deng Xiaoping começarem a ter efeito, que na realidade era vamos ter um capitalismo com participação intrínseca do Estado como mobilizador dos mercados, das fundações tecnológicas e assim por diante. E aí se combinou uma reengenharia e um redeployment, vamos dizer assim, uma redistribuição da capacidade produtiva para diminuição de custos da Europa e dos Estados Unidos para a China, que recebeu isso de braços abertos, tirou do campo e da pobreza centenas de milhões de pessoas, aproximadamente 3 vezes a população do Brasil foi tirada da pobreza no período que vai de 1985 a, vamos imaginar, 2015. A partir de 2015, todo mundo começa a descobrir que a China não veio para brincar, né? Ela não veio para ser a fábrica do mundo, ela veio para fazer coisas inovadoras, estrategicamente sustentáveis. Ela veio para ser um polo também geopolítico, dinâmico, extremamente sofisticado hoje, capaz, por exemplo, só para citar uma coisa que eu já mencionei aqui antes, em carros elétricos, a China literalmente está à frente de todo o resto do mundo, ao ponto do carro mais rápido do mundo hoje é um carro da BYD e é elétrico.
É um carro da BYD, é elétrico, ele bate qualquer outra coisa que o Ocidente já fez, e não bate por 10 quilômetros por hora, não, ele bate por dezenas de quilômetros por hora. E a China fabrica satélites, aviões, computadores quânticos, centrais nucleares, estações espaciais, sistemas de navegação via satélite, com tecnologia chinesa feita na China por chineses. Algumas das maiores universidades do mundo são chinesas também. E, obviamente, inteligência artificial é percebida por todo mundo como uma tecnologia definidora de futuros, assim como os componentes eletrônicos digitais de alta complexidade e densidade na década de 70 definiram o mundo a favor dos Estados Unidos. Durante muito tempo, a Intel, a AMD, Texas Instruments, Motorola e outras fabricavam todos os chips que todo mundo usava no mundo inteiro, com algumas poucas exceções, como a Siemens na Alemanha e outras pequenas produtoras aqui e ali, memória no Japão e na Coreia, e assim por diante. E esse conjunto de tecnologias, de hardware, de software, de infraestrutura e até de energia que vai estar por trás de inteligência artificial ou não, no futuro próximo, passou a ser tratado como uma coisa, obviamente, estratégica e definitiva pelos próximos, talvez, 50, 100 anos. Isso começou lá atrás, Pacete, com uma coisa do tipo impedir que a Huawei usasse Android. Certo? A Huawei vinha entrando no mercado de smartphones de uma forma tão agressiva e com uma performance tão alta que os Estados Unidos acharam que a forma de impedir isso era fazer com que ela não pudesse usar Android. O resultado é totalmente ao contrário. Eles estão criando há muito tempo um ecossistema de aplicações, de inovação, em cima de uma plataforma própria compatível com Android na China, que vai penetrando rapidamente na Ásia e mostrando que não adianta você tratar um competidor que tem o nível de capacidade humana, o nível de capacidade de laboratórios e empresas e o nível de investimento da China, restringindo o acesso que ele tem a coisas que você faz, que em última análise ele vai descobrir como fazer eventualmente melhor do que você, exatamente porque tem restrições geopolíticas e econômicas de acesso ao que você tem de melhor, por exemplo. Então, é algo definidor. Isso coloca o Brasil, que é uma das 10 maiores economias do mundo, numa posição que é ao mesmo tempo desafiadora, mas onde há oportunidades muito grandes. O Brasil sempre foi uma potência não alinhada depois de um tempo depois da Segunda Guerra Mundial. E isso tem para a gente vantagens competitivas únicas. A gente não precisa estar do lado nem de A nem de B. A gente é grande o suficiente para ter o nosso lado, como foi mostrado nas negociações sobre o tarifaço recentemente. A gente não foi negociar, não se ajoelhou, ficou quieto aqui, esperando para ver quando era que os outros iriam sentar à mesa. Pouquíssimos países tiveram, ao mesmo tempo, a intensidade econômica e geopolítica e a coragem estratégica e de relações internacionais, né, de diplomacia, para fazer isso. A gente sabe fazer isso. O Brasil sabe fazer coisas grandes. Veja, tem poucos países do mundo que têm uma coisa do tamanho do SUS. Tem poucos países do mundo que fizeram algo como a Embrapa. Tem poucos países do mundo que fizeram uma Embraer. Pacete, tem uns 4 lugares do mundo onde se fabrica aviões hoje. Aviões de grande porte, longo curso, como a Embraer faz. A gente faz tecnologia brasileira feita por brasileiros no Brasil. É só a gente botar foco. O Brasil precisa de grandes desafios, o Brasil precisa de grandes estratégias, foco, investimento seletivo, diferencial, para o que a gente quer que verdadeiramente aconteça. Toda vez que a gente tentou fazer isso, a gente conseguiu. Não tem nenhum sinal assim de fracasso no Brasil ter dito, olha, nós vamos resolver o nosso problema de suficiência de energia. Isso era um problema na década de 60 e 70. Nós resolvemos. Vamos resolver o problema de suficiência alimentar. Nós resolvemos e o surplus da gente alimenta o mundo. Nós vamos resolver o nosso problema de conectividade aérea. Resolvemos também. Nós vamos resolver o nosso problema de saúde pública. Todo mundo pode reclamar, pode dizer o que quiser do SUS. Mas eu estou cansado de ver brasileiros, empreendedores inclusive, que moram nos Estados Unidos, trabalham lá, investem lá, empreendem lá, tem um problema grave, complexo de saúde e vem se tratar no Brasil. Não precisa dizer mais nada. O Silvio, aqui tem um ponto importante, porque não estamos falando aqui de política, né? A gente está falando aqui, e vale para quem trabalha com negócios, e hoje as empresas estão cada vez mais sentando na mesa com outros mercados, com outras economias. Você nos deu aqui ferramentas para
para fortalecer até o nosso argumento de negociação, né? Não, eu Uhum. estou num país que tem muito a agregar aqui nessa conversa e nessa discussão. Esse ponto é muito interessante. Deixa eu aproveitar, Silvio, que a gente falou um pouquinho aqui de soberania e também de infraestrutura digital. Eu vou chamar o Rodrigo Duclos, diretor de inovação da Claro, para trazer um olhar bem inserido hoje na indústria, né? Quando a gente fala de infraestrutura, porque o que você mencionou aqui do Brasil está relacionado a desenvolver estrutura, investir em estrutura, né? Ter uma interdependência ali, ou ter uma autonomia para isso. Então, Duplos, por favor, fala um pouquinho aqui para a gente, quando você analisa esse cenário, né, de fragmentação, incerteza, tantos elementos que o Silvio trouxe aqui, qual que é a importância hoje de você olhar para a infraestrutura digital de forma extremamente estratégica? Então, Pacete, eu acho que a chave está aí na definição do que é a infraestrutura, né? A infraestrutura não é um dado, não é uma coisa fixa que a gente investe e depois passa anos usando. A infraestrutura digital é um habilitador. Ele é um conjunto de tecnologias que vão permitir às empresas a navegarem nesse mundo com esse monte de cisne vermelho, né? A incerteza, a invisibilidade de muitos desses cisnes faz com que a gente não perceba, ou não consiga mesmo prever os desdobramentos dessas grandes tendências. Então, acho que o que a gente aprendeu aqui na Claro, ao longo desses últimos 15, 20 anos, é que a transformação digital, que é muito similar à transformação, né, exigida para IA, GenAI e para todos esses cisnes que a gente enxerga, assim, que a gente está discutindo aqui se eles são mesmo e qual é o tamanho e o impacto dos cisnes, essa transformação ela é fundamentalmente dependente das pessoas, dos talentos e do jeito que os talentos interagem e colaboram entre si, do jeito que a liderança da empresa se estrutura e se comporta em relação a esses talentos. Porque é nessa gestão que se extrai, ou se, né, que a empresa pode extrair o máximo de competitividade, de velocidade e de agilidade, lembrando que agilidade e velocidade são coisas diferentes. A agilidade é a velocidade de adaptação, que é, como diz o Silvio, fundamental para estar nesse mundo desses cisnes, né? Porque não é uma falha de previsão, é entender que é necessário fazer iniciativas de descoberta em paralelo, né? Às vezes contraditórias, né? Navegar esse mundo da contradição requer tecnologia, requer infraestrutura, mas principalmente requer pessoas curiosas que vão atrás da infraestrutura necessária, dos dados necessários, e buscar e criar dados para gerar diferencial, para mudar o produto, o business da própria empresa. E a gente, na Claro, aprendeu isso nos últimos anos com o digital. E está usando boa parte desse aprendizado para conseguir musculatura e velocidade para ser ágil, né, com a questão de IA e GenAI e as outras tecnologias. Então, no fundo, usar as empresas todas precisam aprender e descobrir e desenvolver novos dados. E com uma parceria, né, assim, com uma empresa, com a gente né, todo mundo precisa aprender a fazer inovação aberta, que é co-criar, usar os meus dados, os meus algoritmos em confluência ou em conjunto com os meus parceiros e criar coisas únicas, diferenciais. Isso é que vai fazer diferença, né? Vai gerar competitividade em todas as indústrias. Então, para sair um pouco do conceito, quer dizer, a gente não está aqui para extrair dados e trafegar dados do campo. A gente precisa ver que dados a gente tem, junto com as empresas de agribusiness, conseguem aumentar a produtividade das empresas, né? Gerar mais produto, ser mais eficiente na logística, fazer previsões mais acuradas sobre
o que vai acontecer em termos de clima, de mercado, de demanda, de comportamento do consumidor, e se isso funciona para um agribusiness, funciona, né, se aplica a toda e qualquer atividade econômica. E então essa é uma grande questão de como navegar esse mar de incertezas e de novidades, né, que é difícil de prever, né, uma das características que o Silvio fala muito, além da hiperconectividade, é a invisibilidade, que é a invisibilidade de quais são os desdobramentos dessas tecnologias das mudanças de comportamento. Então, a gente tem vivido isso já há algum tempo, né? O mercado de telecom está no centro do furacão, da turbulência, e a gente aprendeu a fazer isso. A fazer não é que a gente esteja pronto, que chegou no nível máximo. O importante é desenvolver capacidades de estar constantemente aprendendo, constantemente testando e se adaptando. Para resumir, o que interessa não são os dados em si ou a tecnologia, é como se usa isso para aumentar, para melhorar a nossa competitividade, e eu acho que a gente tem muito para trocar e colaborar com todos os setores da economia. Voltando ao ponto ali, né, o Silvio já descreveu aqui essa conexão de ecossistemas, de relações entre plataforma, tecnologia, conceito. Fica claro aqui também que infraestrutura não é só tecnologia, não é só ferramenta, né? Ela está conectada a processos, a cultura e por aí vai. Silvio, estamos quase terminando. Eu diria que a gente não falou nem de direito nem de 2 aspectos do estudo, então isso significa que você vai ficar aqui nos próximos 5 anos falando do estudo o estudo das 26 tendências. Mas, querido, para fechar essa reflexão, ficou muito claro aqui, né? O momento que a gente vive, ele é complexo, mas ele é muito interessante do ponto de vista de desenvolvimento, né? E faz parte da nossa história aí como sociedade. E aí, aterrizando, né? Voltando aqui para o profissional hoje que está nos acompanhando, está nos ouvindo, seja ali no trabalho, seja no percurso para o trabalho, como que eu me torno mais ágil, como que eu me torno mais aderente a entender que esse mundo tem camadas, ele é complexo, mas eu posso sim crescer e o meu negócio pode crescer a partir daí. A pergunta de milhões para você. Pergunta de trilhões, né? Essa é a pergunta de trilhões, Pacete. Mas veja, uma coisa que eu acho que é básica, a gente tem que aprender a viver num mundo de interconexões, de interdependência e de contradições. Se a gente não aprender a viver nesse mundo, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de navegar a complexidade, principalmente, de imposições transformadoras que, de muitas formas, se empilham cada vez mais rapidamente. Quando a gente fala que inteligência artificial é um cisne vermelho metacatalítico, um catalisador é uma coisa que acelera reações químicas, nós estamos fazendo um paralelo aqui para dizer, olha, inteligência artificial acelera transformações de todos os tipos, em todos os mercados, usando todas as tecnologias, porque é alguma coisa que age sobre um domínio do conhecimento, domínio cognitivo. Como é que a gente, humano, captura informação, processa, armazena, recupera e usa essa informação para tomada de decisão para ação? Quando a gente chega nesse nível, o que a gente tem que fazer? Olhar para o futuro com olhos bem abertos e começar a entender que a vasta maioria das coisas que a gente está fazendo agora não vai existir no futuro. Que o processo normal de ir para o futuro das organizações é um processo de transformação que precisa de um novo tipo de governança. Governar uma organização hoje quase que significa ter um plano estático, executá-lo contra o mercado e tentar controlar o futuro. Uma coisa que eu já chamei aqui na nossa conversa de um planejamento ritual. A gente senta e diz, olha, tudo vai continuar como está, os competidores são esses, e a gente vai crescer 5% nesses mercados no ano que vem, 3% naqueles, 15% naquele outro, e vamos fazer tais coisas a mais. Certo? Isso é um off-site, né? As pessoas voltam de lá com um bocado de números na cabeça, um bocado de KPIs. Isso não leva a gente para lugar nenhum necessariamente. Por quê?
Porque o espaço competitivo para onde a gente já foi, não é para onde a gente está indo, é um espaço onde a gente tem que manter, a gente tem que adaptar, evoluir e transformar o que a gente sabe o tempo todo de um ponto de vista minimamente coerente, enquanto o contexto competitivo muda continuamente. Um dia destes, Pacete, no espectro de negócios de varejo, não havia um negócio chamado ACP, ou ACP em inglês, Agentic Commerce Protocol, o protocolo para comércio usando agentes, tá certo? Protocolo para varejo usando agentes. Essa coisa apareceu de uma hora para outra. E de uma hora para outra, o Walmart se conectou nela, por exemplo. Tá certo? E transformou completamente como é que você, aspas, encontra, compra e tem um produto entregue na sua casa. O conjunto de fluxos para você fazer isso, o conjunto de sequências, de trocas e interações, para você, de repente, conseguir alguma coisa, foi para a caixa de interação com um modelo linguístico, de uma hora para outra. Não foi assim, não levou 2 anos para acontecer. Publicou num dia, meses depois, semanas depois, na realidade, tinha gente conectado com essa coisa. Então, as organizações, elas têm que passar para um nível de meta-adaptação. Muito mais do que uma capacidade de adaptação, muito mais do que antifragilidade, muito mais do que robustez ou resiliência, a gente tem que ter uma capacidade de se adaptar, de se transformar muito mais profundo do que a gente tem hoje. A gente tem que saber muito mais do que a gente sabe hoje. É uma coisa que a gente podia chamar de pluralismo epistêmico. Os filósofos chamam assim. Eu tenho que saber muito mais coisas do que o que é o meu modelo de negócio. Eu tenho, obviamente, há uma demanda por uma visão quantitativa do meu modelo de negócio, mas há também uma demanda pelo conhecimento tácito de quem está na borda, operando o negócio, está falando com os clientes na borda. E isso, por acaso, é uma razão para a gente não botar inteligência artificial em todo canto. Se a gente botar em todo canto, quem é que vai olhar o olho do cliente na borda? Não é? A gente precisa ter uma espécie de previsão de narrativas. O que as pessoas estão construindo na cabeça delas? Para onde que elas estão tentando ir? Para a gente ir junto. Tem uma frase muito interessante de Churchill, Pacete, que num debate político na Inglaterra, ele viu que o público, né, a audiência dele, estava se esvaziando, porque tinha um jogo, eu acho que de cricket perto, e de repente ele olhou para as pessoas que estavam ficando ouvindo ele, ele disse, olha, eu peço desculpas a vocês, mas eu tenho que acompanhar meus liderados. Ou seja, o líder, ele acompanha os liderados. A gente tem que entender, aspas, para onde é que os nossos clientes estão indo. Porque eles não são nossos. Eles são pessoas que têm outros desejos completamente diferentes. E tem um problema quase sempre desprezado pelas organizações formais e pelas consultorias de negócios, que são os saberes locais. O São João do Nordeste é totalmente diferente do São João do Sudeste, do São João do Sul, do Norte do Brasil. O São João do Nordeste é uma combinação mágica de Carnaval com Natal, Páscoa e mais todos os feriados da República em conjunto. Você não vai entender o São João de Itaperuá olhando ele de longe, nem o de Arco Verde, muito menos Caruaru e Campina Grande. É uma outra operação completamente diferente e exige saberes locais. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que olhar para uma espécie de uma fuga de uma monocultura de KPIs e dashboards, sabe? A gente escolhe, os KPIs são esses, o dashboard é esse aqui, e a gente olha para o dashboard e para o KPI, presta contas para o conselho, presta contas para a compliance, presta conta para a auditoria, mas a empresa está dando errado. Está tudo certo, mas está tudo errado. Não é? A gente tem que ver onde é que as inconsistências estão. A gente tem que, ao mesmo tempo, operar em paralelo ciclos rápidos de detecção do que está acontecendo na realidade ao nosso redor, ciclos mais ou menos rápidos de reconfiguração do negócio em função do que está acontecendo ao nosso redor agora, e ciclos mais ou menos lentos, mas certas horas rápidos também por necessidade, de reestruturação do negócio, com todos eles funcionando em paralelo. Não é assim, eu estou fazendo um ciclo de 5 anos aqui agora e quando acabar eu vou pensar em outra coisa. Não, pode ser que seu ciclo de 5 anos ele seja completamente invalidado daqui a 6 meses e você tem que desenhar um ciclo de 6 meses para sobreviver os próximos 1 ano. No fim, eu acho que a gente tem que ter governança de plataformas nas empresas. As empresas têm que se ver como plataformas. Os negócios que estão dando certo hoje, eles têm um núcleo muito pequeno.
né? Android, por exemplo, né? Ele tem um núcleo muito pequeno. Se você for ver, ele faz a plataforma básica e algumas funções elementares. A vasta maioria da funcionalidade que existe em Android e em iOS é risco, inventividade, aceitação do desafio e realização da oportunidade feito por terceiros com um investimento deles. Não é feito todo nem por Google, nem pela Apple. A governança de plataformas é um núcleo minimalista com bordas densas e diversas. Isso cria a noção, talvez, de um negócio como um sistema operacional, institucional para inovação, capaz não só de habilitar terceiros para trabalharem com o nosso negócio, mas de sentir, de sinalizar, de pilotar e de escalar soluções completamente independentes da gente. Isso, curiosamente, vale para os negócios também, não é? Se a gente desse mais liberdade para quem está na borda atender o cliente em potencial, a demanda não atendida que está lá na borda, talvez as empresas fossem, aspas, no sentido antigo, inclusive, muito mais resilientes. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que elas evitem um colapso de curto prazo num mundo que se transforma numa velocidade em que ele nunca se transformou e essa velocidade só está aumentando. Ô Silvio, deixa eu fechar nosso papo trazendo um exemplo muito pessoal de um cisne vermelho, e aí você vai me dizer se faz sentido ou não. Minha mãe tem 75 anos e para ela o conceito de internet não existe. Ela se digitalizou pelo WhatsApp durante a pandemia por uma questão de sobrevivência. Hoje, a minha mãe de 75 anos, que por mais de 50 anos era uma cliente fiel ali de uma rede varejista com seu carnê, indo na loja, hoje ela está comprando no TikTok Shop. E ela foi introduzida ao TikTok Shop pelo meu sobrinho de 6 anos. É ou não é um cisne vermelho? Porque olha só como que essa varejista vai alcançar novamente essa consumidora, né? Mas é uma consumidora de 75 anos. Como que eu imaginei que eu iria perder ela para um aplicativo que tem uma força de algoritmo ali? Esse é um cisne vermelho ou não é? É, inclusive porque, veja, ele está afetando, veja a hiperconectividade e a sincronicidade. O neto dela, de 6 anos, foi quem explicou para ela o TikTok Shop. Não foi o TikTok, certo? Muito indiretamente foi o TikTok, mas quando ela descobriu isso, mudou completamente a vida dela. E a rede varejista não viu o TikTok chegando. Muito menos, tá certo? Quando o TikTok chegou, disse: o TikTok é um negócio de vídeos curtos. Mas o TikTok estava montando uma comunidade, ninguém viu. Montada a comunidade, o TikTok disse: bom, em vez de colocar aqui publicidade com links para os outros, por que eu próprio não vendo as coisas? Porque estão colocando publicidade aqui, os varejistas e os fabricantes que entregam produtos para varejistas. Por que eu não me coloco aqui no meio dessa, aspas, conexão e eu elimino o varejista? Tá certo? Veja, a sua mãe tem 75 anos, certo? O meu pai tem 100 e ele faz a mesma coisa. Nós estamos falando de uma geração ainda mais antiga do que a da sua família. Meu pai tem 100 e se você perguntar para ele qual foi o último dia que ele foi num banco, ele não vai saber. E não é por falta de memória, que a dele é muito boa. É porque os 3 aplicativos de banco dele dão conta de absolutamente tudo. É Pix para cá, é Pix para lá, é o carro que ele dirige ainda com o Waze no dashboard e por aí vai. E aqui fica uma grande provocação para a gente, né? Vamos sair das nossas bolhas. Quando que a gente ia imaginar que um homem de 100 anos estaria muito mais digital do que muitas pessoas aqui? Silvio, não dá para parar, né? É muito difícil, mas obrigado mais uma vez, querido, por estar aqui, por compartilhar com a gente. Você faz parte da história do Próximo Nível da Claro Empresas, né? Você está com a gente há muito tempo, trazendo muitas provocações, então muito obrigado, viu? Grande abraço, Pacete, a todos e a todas que participaram dessa parada conosco. E aproveitando, pessoal, que eu conversei aqui com o Silvio Meira, a gente tem o Próximo Nível, nosso hub de conteúdo, que já está há muito tempo aí trazendo essas conversas, e essa conversa ela continua lá, né? Tem muitas entrevistas legais lá com o Silvio, e a gente vai repercutir
todo esse relatório, esse reporte por lá. Muito obrigado você que está chegando aqui agora e você que já nos acompanha, obrigado pela tua audiência.